A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da Comunidade Evangélica Reinar. E hoje na nossa lição da EBD, nós temos como título Ansiedade versus Fé e Confiança. Ainda falando sobre depressão e suicídio. O nosso texto áureo se encontra aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 18, que nos diz assim: o amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Queridos, nós conversamos em aulas anteriores que é preciso um olhar atento para os nossos jovens, adolescentes e crianças quanto à questão da automutilação, né? Falamos isso porque precisamos prestar atenção na mudança de comportamento das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, pois eles podem começar a, por causa de algum distúrbio emocional, acabar se cortando, agredindo o seu corpo com intenção direta ou indireta de cometer suicídio. Pontuei também, queridos, em aulas anteriores, que a pessoa desesperada, tendo um conflito interno mal resolvido, acaba tirando a sua própria vida, tentando acabar com a dor. Ressaltamos também que às vezes as pessoas têm um comportamento normal, mesmo com a sua alma totalmente destruída, dilacerada, e acabam também por não suportar aquela situação explodindo, até mesmo tirando a sua própria vida. Falamos também que a chave que liberta é o amor. O amor libera a porta de qualquer ressentimento. E falamos também em aulas anteriores que a depressão, ela precisa ser tratada imediatamente. É necessário ver, por exemplo, a pessoa precisa fazer exames periódicos para saber como é que está seu sangue, como é que estão as vitaminas no seu sangue. Por exemplo, existem pesquisas que relatam que 75% das pessoas que têm a vitamina D baixíssima têm um grande percentual que elas irão desenvolver a depressão. Então, nós falamos que a depressão ela precisa de tratamento do corpo com remédios, precisa de tratamento da alma com consultas com um psicólogo, psiquiatra, também com aconselhador cristão. E falamos também que a depressão precisa de cura também e tratamento do espírito do homem. E como é que é esse tratamento? É para crescer a intimidade, a fé do homem para com Deus, é necessário que leia diariamente a palavra do Senhor e também esteja em constante oração para que a sua intimidade venha crescer a cada dia com o Senhor. Nós falamos, então, que é necessário, por exemplo, para a pessoa aumentar, né, a sua vitamina D no corpo, quando ela perceber que está baixíssima, ela precisa tomar sol, precisa tomar medicamentos para fazer uma suplementação dessa vitamina no seu corpo. E, queridos, nós falamos que nosso título de hoje é a ansiedade e medo versus a fé e a confiança. A ansiedade e o medo, elas trazem uma desconstrução e fragilização psíquicas que podem se transformar em depressão, síndrome do pânico, neurose e paranoia. A ansiedade, ela consome tudo pode gerar ou que poderia gerar felicidade.
consome toda a paz do ser humano. Por isso que Jesus nos diz aqui, abre aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. O Senhor fala assim: por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? O qual vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, como trabalham, e nem fiam. E eu vos digo que Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã já não é lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial sabe aquilo que vós necessitais. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, pois basta a cada dia o seu mal. Querido, Deus não quer que a ansiedade, que o seu medo tome conta do seu ser. Ele quer que nós tenhamos paz e descanso na segurança dele. Tenhamos fé nele, pois a ansiedade, ela gera um amedrontamento em relação ao que nós possuímos, que pode nos ser tirado pelo homem ou pela doença. E a ansiedade neurótica, paranoica, ela gera a síndrome do pânico, ela gera hipocondria, ela gera depressão, ela gera surtos de perseguição, gera angústia e medo de morrer dentro do coração do homem, fazendo com que esse homem não tenha paz, que essa mulher não tenha paz. E sabe qual é a cura para esse mal? É você descansar no Senhor, é ter fé nele. Jesus nos ensinou que nós devemos confiar no amor do nosso Pai. E essa cura essencial, ela vem de buscarmos primeiro o reino de Deus e a confiança que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Pois quem crê que é amado por Deus, que é cuidado por Deus, ele vive tranquilo, sem ansiedade. Porque a ansiedade, ela muda até a configuração do nosso cérebro e das nossas produções químicas. Nós acabamos de ler aqui esse texto de Mateus, o capítulo 6, que Jesus, ele não está aqui falando que contra o nosso planejamento. Jesus não está falando aqui que nós não podemos ter sonhos. O que Jesus está falando aqui é que nós não podemos ser dominados pela opressão da ansiedade. Nós vamos ver aqui que em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, nos diz assim: não estejais inquietos, amados, por coisa alguma, antes sejam as suas petições conhecidas a Deus com súplicas e ações de graças, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por isso, querido, você nunca deve dizer para alguém que está em depressão que ela não tem Deus
que ela está em depressão porque ela não tem Deus, porque ela está em depressão porque ela não tem fé. O que você tem que fazer, querido, é conversar com essa pessoa, emprestar o seu ouvido, porque nas aulas anteriores eu comentei com você que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca, porque nós devemos ouvir muito mais do que falamos. Então, só de você estar ouvindo, emprestando o seu ouvido para ouvir as tristezas, as angústias de alguém, o Senhor vai te usar e com certeza, através da palavra que Deus lhe der, vai estar enchendo o coração dessa pessoa de fé, de confiança no Senhor. E ela conseguirá dessa forma lutar contra a ansiedade, porque o amor de Deus, a confiança em Deus, nos diz a palavra, o nosso texto inicial aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo, ele produz tormento, o medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Por isso, queridos, a nossa lógica, a nossa razão, ela, quando temos que tomar alguma atitude ou passamos por algum problema, a nossa lógica e a nossa razão querem nos colocar no lugar da ansiedade. Mas a minha confiança em Deus, a minha confiança em Deus, a minha paz em Deus faz com que eu transborde em fé. E essa confiança e essa paz, como o apóstolo Paulo, ela excede o entendimento, porque eu não consigo explicar para você em palavras a paz que nós conseguimos ter em nosso coração, quando nós confiamos que nós somos amados pelo Senhor, quando nós confiamos que Ele está no controle da nossa vida. Jesus, Ele está dizendo para você que você vale muito mais que a sua vestimenta, vale muito mais que a sua comida, vale muito mais que as suas necessidades, pois Ele pagou por você um preço de sangue, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por você. Por isso, queridos, quando a nossa prioridade é o reino de Deus, todas as coisas nos são acrescentadas. E quando nós oramos, nós lemos a palavra do Senhor diariamente, a nossa fé, ela é acrescentada. E dessa forma, nós conseguimos sentir a paz que excede todo o entendimento em nossos corações. Porque o amor, ele lança fora todo medo. E se você está cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de depressão, você precisa dobrar o seu joelho agora, falar com o Pai, elevar o seu pensamento ao Senhor e pedir que nesse momento Ele venha encher o seu coração, a sua mente de fé, porque somente com fé você terá confiança que Deus está no controle de toda a sua situação. E através de você, outras pessoas que verão que Deus trabalhou na sua vida e você conseguiu sair da depressão, você também vai ajudar através do seu testemunho a tirar outras pessoas da depressão e confiarem que o Senhor é poderoso para tirar todo medo, toda ansiedade, toda angústia do seu coração e transformar toda ansiedade e medo em fé e confiança no Senhor. Fique na paz, que Deus te abençoe rica e poderosamente a cada dia.